Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos ficar com essa disciplina com vocês, né? Mais uma disciplina com vocês, e essa é a TCC2. Essa aqui, ela é mais, vamos dizer assim, concentrada na produção do aluno, né? Não quer dizer que a outra também não foi, né? Mas essa aqui é mais. Coloquei algumas atividades aquelas atividades primeiras, e poderia ser enviada pelo WhatsApp mesmo, né? Que às vezes a plataforma às vezes está com problema e não tem como alguns de vocês terem acesso, né? Principalmente quem mora em cidades mais pequenas, né? Com a internet mais limitada. E também por alguns problemas oriundos mesmo da própria plataforma. As três atividades eram atividades simples, né? Eu só pedi 3 textos, né? Sobre pesquisa qualitativa, quantitativa, né? A pesquisa bibliográfica, entre outros, né? Mas o importante mesmo agora é a construção do, da monografia, a partir do projeto de pesquisa. Então, vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, o modelo da monografia e também vou mostrar como usar o projeto, né? Usar os elementos do projeto para colocar na monografia, né? Para transformar ela em monografia. Já foi conversado com a coordenação que nós vamos ter 2 meses, né, mais ou menos, tinha que marcar uma data ainda, para a entrega do trabalho, a monografia. E a entrega será impressa. Primeiramente, vocês vão fazer, né, quando tiver já construída, mandar para mim, né, para dar uma olhada, e depois imprimir e entregar para a coordenação, coordenadora do polo. Entregando esse material, o trabalho vem para cá, né, para Campo Maior, e nós vamos analisá-lo, né, juntamente com a banca. E será marcado também a apresentação. Né? Foi acordado que a monografia tem que ser apresentada. Pessoal, quando é que vai ser a apresentação? Não tem data ainda. Data de entrega é 2 meses, né? Vamos dizer aqui no meio de passando outubro, novembro, assim, em dezembro, né? Mais ou menos, no início de dezembro, para meio de dezembro. Então, provavelmente para o próximo ano a apresentação. Mais certo é isso, próximo ano. Pessoal, a apresentação será online ou presencial? Tudo indica que será presencial, né? Se tudo correr bem, será presencial. Certo? Ainda vamos discutir isso com a coordenação direitinho, e não se preocupe que terá aulas também sobre a apresentação, né? Como fazer a apresentação, como fazer os slides, certo? Mas o importante é se preocupar agora com a construção do trabalho. A apresentação, a gente não sabe nem a data direitinho, então a preocupação agora é fazer a monografia. Então, o modelo que eu coloquei até no grupo de vocês, coloquei no modelo do Word, né? Só no ponto de vocês editarem, né? Colocar os elementos do projeto aqui. Então, como no projeto tem a capa, né? Tem o título do trabalho, né? Aí vocês apagam aqui e colocam
coloco o título, né, dos respectivos projetos, né, de vocês. Nome do autor ou da autora, coloco o nome de vocês na capa. Cidade, estado e ano. Eles colocam a cidade, o estado e o ano de você, né? O ano será 2020 ainda, né? Mas cada um na sua respectiva cidade. Né? Nome do autor novamente, né? Isso é a folha de rosto. Como no projeto, também tem a folha de rosto. Vai colocar o seu nome aqui em cima, né? O título centralizado, né? Título do trabalho. Vocês irão colocar novamente, como tem aquele no projeto, na folha de rosto não tem a apresentaçãozinha do projeto de pesquisa, mas agora é uma monografia. Monografia apresentada ao curso de licenciatura em pedagogia, deixa do mesmo jeito que está aí. Só que agora é a obtenção de título de licenciado, né, para ter o diploma. Cidade, estado e ano, novamente. E a outra folha, a folha de avaliação, né, a novidade que tem na monografia. Você irá colocar novamente o seu nome, o título do trabalho novamente, isso aqui novamente, do mesmo jeito que está aqui, está copiado, só vocês deixarem do jeito que está. Isso aqui é para ser preenchido na hora da apresentação, né, que é na hora da aprovação, o dia, o mês. A banca examinadora, né, composta por mim, né, você composto por mim, como orientador, vai ter o examinador 1 e o examinador 2, que serão professores da faculdade mesmo. Novidade também que tem é os agradecimentos. Os agradecimentos, você irá, né, agradecer a alguém. Agradecer a Deus, aos amigos, familiares, professores, todos que contribuíram, né, para a construção, né, da pesquisa e ajudaram. Aí é pessoal. Cada um vai preencher o seu de forma, né, como queira. Na outra lauda, é a dedicatória. Só que a dedicatória é lá embaixo, vocês não podem perceber que é lá no finalzinho da folha. Então, esse dedicatório, você dedica o trabalho a alguma pessoa ou pessoas. Eu dedico esse trabalho à minha família, ao meu pai, minha mãe, ao meu marido, esposa, filhos. Aí você dedica a quem você quiser também. Na outra lauda é a epígrafe. O que é epígrafe? É alguma frase, né, de algum autor ou autora que vocês queiram colocar aqui. Pode ser na área da educação, qualquer área que seja que vocês desejam, ou qualquer frase que vocês desejam que tenha assim, a ver com o seu, né, com o seu trabalho, que te dá inspiração, que te deu inspiração. Pode ser nesse sentido. Então, é uma frase que você escolhe. Coloca o nome da frase e o nome do autor. A frase e o nome do autor. O resumo. O que é o resumo? O resumo é como se fosse a introdução bem resumida. Falando de forma mais comum, é dessa forma. É como se fosse a introdução do trabalho, tem a introdução de forma bem resumida, você coloca aqui. Quais elementos que tem que ter? Você apresenta um pouco a sua temática, mesmo jeito da introdução.
você coloca o problema, você coloca o problema da pesquisa, coloca a justificativa, um pouquinho da justificativa, coloca os objetivos, né? E coloca a metodologia. Só um pouquinho assim, bem resumido de cada. Não pode passar de 500 palavras. Professor, como é que eu sei que tem 500 palavras? Quando você digita, quando você seleciona o texto, aqui no canto inferior esquerdo aparece o total de palavras. Por exemplo, tem 2 palavras aqui. Então, dá para saber. Não pode passar. Pode ser menos, mas não pode ser mais. Tá certo? Palavras-chave. São mais ou menos 3. Eu indico 3 palavras que têm tudo a ver com a sua temática, que tem tudo a ver com a sua pesquisa. Por exemplo, meu tema é a importância do lúdico na educação infantil. Então, minhas palavras-chave podem ser lúdico, né? Educação infantil e relação professor-aluno. Vai depender mesmo de cada tema. Então, cada tema vai ter essas 3 palavras-chave. Tá certo? Na outra lauda, tem o abstract, que é o resumo em inglês. Só tem que ter? Tem que ter o resumo em inglês. Então, como é que eu faço? A forma correta de se fazer é pedir a alguém que tem afinidade no inglês para fazer a tradução do resumo e das palavras-chave e você colocar aqui. Um professor, um colega ou um amigo que tem afinidade no inglês. No meu caso, eu pedi para um professor de inglês, um colega, fazer o meu. Né? São poucas palavras mesmo, não dá muito trabalho, né? Então, o indicado é esse. Mas tem gente que faz a tradução pelo Google Tradutor. No Google, né? Mas só que no Google Tradutor não saem as palavras corretamente, tradução correta. Então, aí fica a critério mesmo do aluno. Então, o indicado é pedir a alguém que faça a tradução desse resumo aqui, para você colocar aqui no abstract. O sumário. O sumário deu uma mudada, né, do projeto. Tinha assim, a introdução, tinha a justificativa, os objetivos, referencial teórico, né, metodologia, cronograma e referências. Né? Nesse caso, na monografia, vai ter a introdução. No lugar de referencial teórico, vai ter os capítulos 1 e 2. Não assim, eu não coloquei metodologia explicando aqui para vocês. Por quê? Porque as escolas estão fechadas. Não tem como fazer uma pesquisa de campo. Por isso, nossa pesquisa será somente bibliográfica. O que é isso? É através de leitura de livros, artigos, revistas científicas para fazer a monografia. Uma pesquisa bibliográfica, porque o campo está fechado. Né? O campo, na maioria de vocês, é escola, e não tem campo. Né? Ah, professor, mas eu posso arranjar o campo. Eu quero fazer pesquisa de campo. Então, aí fica a critério de vocês. A pesquisa bibliográfica dá para você fazer em casa, sem ir a campo, sem analisar dados, né? Então, a faculdade, nesse período, concedeu essa forma de pesquisa, somente bibliográfica. Vou entrar o capítulo 1 e 2, considerações finais, referências e anexos. Se tiver, né? O anexo não é obrigatório. Eu já vou explicar o que é.
A introdução. O que é que deve ter na introdução? Na introdução, você vai ter os mesmos elementos que tem lá no projeto, que tem lá na introdução, justificativa e os objetivos. Então, e a apresentação do tema. Então, você apresenta o seu tema, você coloca o problema da pesquisa, a hipótese, justificativa, os objetivos e um pouco a metodologia, que é o quê? Uma pesquisa bibliográfica. Você vai dizer a pesquisa, né? A monografia utilizou-se, né, de pesquisa bibliográfica em livros, artigos, para a sua construção. Alguns autores contribuíram para essa construção, como fulano, você pode citar alguns autores, né? Isso bem aqui na introdução. Então, todos os elementos que tem lá no projeto, você pode aproveitar aqui. E melhorar, né? Só a introdução tem que ter quantas laudas? Assim, eu indico duas. 1,5, né? Por exemplo, aqui, 1,5. Uma lauda e meia, uma folha e meia, né? Ou duas, né? É essencial. No capítulo, aqui no capítulo 1, você irá colocar o seu referencial teórico. O que você começou a produzir no referencial teórico, você vai complementar aqui. Por exemplo, fiz 2 laudas no referencial teórico, no projeto. Eu posso aproveitar ele colocando aqui. Mas só que 2 laudas não é suficiente, porque tem que ter, no total, sem contar com a capa, tem que ter pelo menos 35 laudas. Só frente, né? O pessoal pensa que é frente e verso, não é só frente. O projeto teve 8, 10, alguns 12 laudos, né? Então, mas só que no capítulo tem que ter o título, né? Você vai ter que organizar, né? Criar um título do capítulo para você escrever sobre. Se o meu tema é a importância do lúdico da educação, eu posso colocar como título do capítulo, posso colocar aqui o brincar, né? Brincar, contexto histórico. Eu posso fazer um contexto histórico do brincar na educação. Eu posso fazer isso como título do meu primeiro capítulo. Porque eu não posso colocar assim, professor, mas eu não posso colocar aqui, se o meu título é a importância do lúdico na educação, eu não posso colocar logo aqui a importância do lúdico na educação com o título do capítulo? Não. É o título do seu trabalho, né? Então é por etapas. Você não já vai colocar o que você pretende com o seu trabalho. Você logo vai mostrar, primeiramente, quem vai ler o seu trabalho. O contexto histórico do lúdico. No capítulo 1, né? Aí você pesquisa sobre isso e escreve sobre. Com a ajuda de autores. Utilizando o que a gente trabalhou lá no referencial teórico. Citações diretas e indiretas. E suas palavras, principalmente. Tem os subtítulos. Por exemplo, no 1.1, se eu comecei a falar do contexto histórico, né? Contexto histórico, eu posso falar sobre o conceito de lúdico. Apresentar, porque quem vai ler, às vezes, talvez não saiba o que é lúdico. Então, eu vou apresentar o conceito de lúdico. Pesquiso sobre, procuro autores que falam e escrevo.
crio mais um subtítulo, se for necessário, e outro, se for necessário. No capítulo 2, aí eu posso já começar a falar da importância do lúdico na educação, já afunilando já para o meu trabalho. Aqui no capítulo 2 eu posso falar da importância já. Então, posso ser o título, a importância do lúdico na educação infantil. Como título. E subtítulo, eu posso colocar a metodologias lúdicas na sala de aula. No 2.2, brincadeiras que podem ser utilizadas, brincadeiras utilizadas na sala de aula, educação infantil. Então, assim, eu construo o meu trabalho mostrando a importância do lúdico no final. Certo? No capítulo 2. As considerações finais, o nome já diz, é uma conclusão do seu trabalho. Quais foram os resultados que você encontrou com as suas pesquisas? O lúdico, ele realmente é importante na educação infantil? É o que você vai dizer. De acordo com a pesquisa bibliográfica, autores, né, como tal, como fulano, né, falam que é importante sim o lúdico na educação infantil, por isso. Você pode iniciar falando sobre, falando sobre o seu tema novamente, falando quais foram os objetivos do trabalho e no final você coloca os resultados, né, da sua pesquisa bibliográfica, dos autores que contribuíram para a pesquisa, e no final você pode também dar dicas, né, de como se trabalhar, né, o lúdico na educação infantil. Eu estou dando exemplo de um tema, né, genérico. Então, a conclusão é o fechamento. Você fecha sua pesquisa, conclui. Principalmente, esse aqui você utiliza suas palavras, concluindo seu trabalho. As referências, então, como tem lá no projeto, também aqui tem as referências. Todos os autores que você citou, todos, você tem que colocar aqui o nome completo dele, o nome da obra, onde foi feito, qual local e o ano. Todos os autores. Então, a dica é assistir novamente. Só como é que eu vou criar, né, o referencial teórico capítulo 1 e 2. Assista novamente a aula sobre referencial teórico, que eu ensino como fazer citações diretas e indiretas. Certo? Será necessário lá nos capítulos 1 e 2. Anexos, né? O que são os anexos? Não é obrigatório. Mas se vocês quiserem colocar, por exemplo, uma imagem que tem tudo a ver com a sua temática, né? Um documento digitalizado, um documento na internet, que tenha tudo a ver com a sua temática, né? Você pode colocar. Mas você tem que dizer o anexo 1. Né? O que ele quer dizer, essa imagem? Você vai ter que botar uma legenda nessa imagem. Por exemplo, você colocou uma imagem de crianças brincando. Ou como o professor deve trabalhar tal brincadeira. Então, em cima da imagem, você tem que colocar o que se trata, aquela imagem, e embaixo você tem que colocar a fonte, de onde foi tirado. Foi de um site, foi de um livro, foi de um artigo. Você tem que dizer quem foi que tirou. Então, mas não é obrigatório. Pode se quiser. O anexo. Então, aqui e finaliza o trabalho. Tá certo? Então, esse modelo serve como base para a construção do trabalho. Está disponível para vocês aí no grupo de vocês. Outra coisa que eu queria mostrar
para vocês é um trabalho de um aluno, né, um colega de vocês. Trabalho de um colega de vocês que eu quero mostrar aqui como vocês irão transformar o seu trabalho, né? E quais elementos utilizar e onde colocar, né? Do trabalho do projeto, de vocês que vocês construíram no TCC1. Então, esse é um trabalho de um aluno, não vou colocar, não vou dizer o nome, né? Mas o pessoal já sabe que é de Crateus. Que tem um sumário dele bem estruturado, né? A introdução dele está bem feita, então ele vai aproveitar toda a introdução. Já tem um problema, né? As hipóteses, a justificativa. Nesse caso, como é que eu vou transformar, professor? Eu tiro o nome justificativa. Já não tem mais o nome, né, justificativo. E eu coloco os textos juntos. Professor, e os objetivos? Tiro também os tópicos. Né? Mas só que eu coloco. Né, você coloca mais ou menos assim. A pesquisa possui como objetivo geral, tem que falar com um texto de forma contextualizada. Analisar, né, como os jogos didáticos são capazes de agregar o desenvolvimento cognitivo dos alunos. E os objetivos específicos você tira também. Mas você coloca e possui como objetivos específicos, você coloca 2 pontos e tira os tópicos. Você separa só por ponto e vírgula. Mostrar. Vou ter que verificar. Pronto, já está feita a introdução. A introdução já está praticamente feita. Vou colocar aqui. É só acrescentar o quê? A metodologia. Né? A pesquisa utilizou-se um levantamento bibliográfico para a realização, né, a construção da monografia. Então, a introdução está feita e o referencial teórico será aproveitado. Então, você pode pegar o seu referencial teórico, né, copiar o seu referencial teórico e colar lá no trabalho. Juntamente com o quê? Com as referências. Se você utilizou as referências, copie suas referências também e cole lá. Certo? Professor, mas como é que eu vou criar tópicos? Uma dica também é você transformar os seus objetivos específicos em tópicos. Tá certo? Por exemplo, o meu objetivo específico é mostrar como a utilização dos jogos, né, além de nas aulas, auxilia na interação social do aluno. Então, você coloca um tópico falando sobre os jogos e sua utilização. O outro tópico dos objetivos, verificar como o uso dos jogos possibilita na desmitificação da ideia de que se tem da matemática como disciplina que é de difícil absorção dos conteúdos. Então, você pode falar sobre os jogos matemáticos. Né? Como o professor deve trabalhar os jogos matemáticos. Então, os objetivos, eles servem como norteadores dos tópicos dos capítulos como se fosse o referencial teórico, por exemplo. Então, os objetivos eles servem como norteadores para você escrever o seu capítulo 1 e 2. Como também é o problema, né? Os problemas. Então, você tendo sua introdução estruturada, dá para construir
o seu capítulo 1 e 2. Tá certo? E no caso aqui, a metodologia, como não é uma pesquisa de campo, né, não vai ser utilizada. Certo? Então, é mais ou menos isso que a gente queria mostrar aqui, nessa primeira aula, né? Terão outros falando sobre formatação, né? Sobre apresentação, sobre plágio. Muito cuidado com plágio, porque não será somente avaliado por mim, o trabalho, vai ser avaliado também por mais 2 professores ou professoras da faculdade. E se passar por um, às vezes não passa pelo outro. E você vai ter que refazer o trabalho. Certo? Então, nas aulas a gente vai conversar ainda sobre os prazos direitinho. Qualquer coisa vocês podem falar comigo no WhatsApp, por dúvidas. Pessoal, eu vou fazer aqui, construir minha introdução. Dê uma olhada aqui. Você manda para mim para eu dar uma olhada. Né? Só ter paciência que eu respondo. Porque também eu estou atrelado, sou estudante também, né? No caso do mestrado, às vezes ocupa um pouco do meu tempo, mas eu sempre respondo os meus alunos. Tá certo? O Zoom está me dando 1 minuto e meio. Se vocês quiserem mais uma para conversar mais, qualquer dúvida, vocês podem falar agora ou vocês podem também falar no privado. Tá certo? Pelo WhatsApp. Então fica assim, pessoal. Qualquer coisa vocês falam comigo no WhatsApp. Nós marcaremos outra aula já, talvez na próxima semana ou na outra, né? Deixar esse tempo livre mais para a construção do trabalho. Certo? Qualquer dúvida, fala comigo, podem falar comigo à vontade. Tá certo? Pois boa noite a todos, bom fim de semana, tudo de bom.